oportunidade. Obrigado pela presença. Como é que está em Portugal? Portugal está na ressaca da eleição, da última eleição de ontem, de domingo, não é? Em que Seguro ganha com 67%, e André Ventura, apoiado pelo partido Chega, que é o partido aqui da linha que nós poderemos comparar ao bolsonarismo, obtém 33% dos votos. O que é importante de analisar, estes 33%, este 1/3 de votos num candidato que é conotado com a extrema-direita, que tem ligações profundas a figuras neofascistas e assumidamente fascistas, mesmo salazaristas, neonazis, deixa muito pensar. São 1,7 milhões de votos nesta pessoa e, portanto, anda tudo muito... ou seja, houve uma certa respiração de alívio pela vitória de José Seguro, mas, ao mesmo tempo, o que se fez foi normalizar a extrema-direita. Ou seja, normalizou-se a extrema-direita, normalizou-se... Estamos a falar de um candidato, André Ventura, que tinha colocado outdoors pelo país a dizer isto não é o Bangladesh. Portanto, claramente a ofender imigrantes do Bangladesh em Portugal, quer dizer, com um discurso xenófobo. E isto foi normalizado. Portanto, este tipo de comportamento anti-imigração é normalizado com este ato eleitoral e com o facto de ele obter 33% e captar mais de 10% dos seus votos às chamadas alas moderadas, ou que são autoassumidamente moderadas, da direita. Ou seja, aquelas alas que normalmente diriam que não votariam na extrema-direita. E eu acho que isto deve ser analisado, não é? Depois temos José Seguro, que, quer dizer, não podemos, é um mal menor. Eu chamo-lhe a macronização da política portuguesa. Ou seja, vota-se em José Seguro como na França se vota em Macron. Não porque se espere, por parte da esquerda progressista, que José Seguro trave as tendências mais negativas da política atual, mas como tentativa de ganhar tempo e de não deixar avançar aquilo que são, digamos, as políticas mais radicais da direita neste momento. Portanto, não é sequer uma vitória efusiva, é uma vitória de um mal menor, tal como sucede com Macron, por exemplo, em França, mas como vemos não resolve problema nenhum. Aliás, no caso de José Seguro, é interessante até na análise do discurso dele perceber em que medida é que ele contraria ou não as piores tendências que estão em marcha, por exemplo, com o governo de direita atual. José Seguro diz assim, que não será por ele que o governo não chegará ao fim da legislatura. Estamos a falar de um governo que tem um pacote laboral, ou seja, tem uma proposta de alteração ao Código do Trabalho que visa facilitar os despedimentos, desregular ainda mais os horários de trabalho, criar condições para que não haja liberdade sindical. E ele diz isto. E diz ainda, serei exigente e vigilante, mas não serei um contrapoder. É claro que não cabe ao Presidente ser um contrapoder, mas o Presidente tem poderes que lhe permitem, de alguma forma, exercer uma certa pressão positiva sobre a governação. E depois diz assim, depois de dizer isto, que não é por ele que o governo terá problemas, diz, vamos mudar Portugal. E nós temos que nos questionar. Então, se ele vai deixar continuar este projeto que está a conduzir
a população trabalhadora ao desespero, ao ponto de votarem na extrema-direita, como é que ele muda Portugal se não criar condições para uma ruptura com esta política? Portanto, António José Seguro é uma figura do sistema, é uma figura do centrão, que já não se assume sequer como social-democrata, quanto mais socialista, e cuja função é manter o status quo nas suas tendências atuais. Portanto, e acho que isto é algo que vocês devem ter noção, até porque eu tinha visto aqui uma mensagem no chat a comparar o Lula ao António José Seguro, ou a comparar o PT ao PS. Não, o PT, com todas as suas falências que possa ter, não é o PS. O PS é um país muito mais assumido como é um partido muito mais assumidamente de centro, digamos, assumindo-se como âncora do sistema do que o PT. Hugo, há uma saída, quer dizer, esse declínio da centro-esquerda na Europa, enfim, da social-democracia, né, que vem lá dos anos 80, vem desde a contra-revolução conservadora de Thatcher e Reagan, que empreendeu no mundo, né, e aí vem essa capitulação da centro-esquerda, ou enfim, do que se chama de hoje, né, é um termo que eu particularmente não acho tão adequado, mas de progressistas, e a própria social-democracia se tornou isso que você descreve muito bem, né, se tornou, eu citei aqui mais cedo, né, como a Thatcher se alegrou quando o trabalhismo do Blair se tornou uma continuidade pura e simples do seu governo. Há uma saída para isso, quer dizer, na Europa se vislumbra uma saída, há uma possibilidade de uma ressurreição de uma esquerda de fato, de efeito, como a ascensão da extrema-direita. Você vê alguma saída, não só em Portugal, mas em algum lugar da Europa? Neste momento, ainda não se vislumbra essa saída. Embora nós temos que, por exemplo, nos questionar sobre o seguinte: mais de metade da população não vota. Em Portugal, estas eleições tiveram um pouco acima dos 50% em termos de participação. Mas, regra geral, metade da população não vota. Quem é que são as pessoas que não votam? E Portugal nem é dos que têm mais taxa de abstenção. Há países com taxas de abstenção na casa dos 60%, 70% na Europa. Quem é que não vota? Quem não vota é gente trabalhadora, gente pobre, que vive do seu trabalho e que perdeu a esperança total na política. Portanto, sente que a política, que o sistema, de alguma forma, não responde às suas necessidades. E eu julgo que este é um primeiro passo que a esquerda consequente tem que dar. Tem que ativar estas pessoas. Porque neste momento, estas pessoas que votam, estes 50% que votaram nesta eleição presidencial, não são pessoas que não sabem o que é que estão a fazer. Este é o voto consciente. São pessoas que foram votar ou a favor de André Ventura ou contra André Ventura. Nunca António José Seguro poderia chegar ao que chegou numa eleição normal. Aliás, como não chegou. Ele chega porque agrega toda uma franja, digamos, um campo político que vai da esquerda, da esquerda ao centro. E esse campo político, no fundo, vota, acima de tudo, temos ali 30% ou mais pessoas que votam contra André Ventura, conscientemente contra André Ventura. Mas depois temos as outras todas que não votam. Portanto, o primeiro passo tem que ser tem que se ativar essa gente. É claro que é muito complicado fazê-lo num mundo em que não há esperança, em que o medo tomou conta das pessoas, seja pelo medo da guerra, como sucede com a guerra da Ucrânia, seja pelo medo do crime, seja pelo medo da imigração, seja pelo que for. Agora Portugal vive aqui o problema das cheias e dos ventos, com problemas, enfim, de emergência graves, em que têm morrido pessoas devido às intempéries. Mas, portanto, e neste momento,
o diagnóstico é este, mas ainda não estão, digamos, enquanto a direita já se reorganizou, nós conseguimos olhar para a direita e conseguimos dizer, a direita já encontrou a sua formulação para o que pretende, e no fundo essa direita, essa nova direita, nega esta institucionalidade que nós temos, esta institucionalidade liberal-democrática, digamos assim. Ela quer destruir esta institucionalidade. Ela não quer uma institucionalidade pluripartidária, ela não quer um Estado social, ela não quer digamos, partidos de esquerda, como os partidos comunistas ou partidos mais à esquerda nos parlamentos, e portanto, e depois temos uma esquerda, em geral, que está agarrada a esta institucionalidade porque sente que se a perder, perde todas as liberdades democráticas que ainda tem. E então, esta esquerda ainda não encontrou, na minha opinião, este é um dos problemas da esquerda, não encontrou a resposta, não é? Ofensiva, está numa fase de resistência, não está numa fase de ofensiva, ainda não se reorganizou para responder a esta ofensiva da direita. E há muito campo para o fazer, há contradições muito grandes que podem ser trabalhadas. A CGTP, que é a maior confederação sindical em Portugal, fez uma grande greve geral em novembro, que foi uma grande derrota para o governo, mas há que dar consequência depois a isto do ponto de vista, a este descontentamento do ponto de vista partidário. E esse trabalho ainda não está consolidado.